algum evento, principalmente um treinamento gratuito, uma jornada gratuita, tem gente sempre perguntando se pode substituir o óleo essencial ou os óleos essenciais que foram sugeridos. E aí, hoje, eu quero falar sobre isso com vocês. Boa tarde, Ana, boa tarde, Jane, Carla, a Sabrina. Sejam todas muito bem-vindas. Lembrem-se de clicar nesse coraçãozinho que está aqui. Envia essa aula, essa live, esse nosso happy hour aqui para uma amiga sua, uma terapeuta que gosta de aromaterapia, que gosta de óleos essenciais, que esteja, se não estiver, já vai se inscrever agora também no treinamento gratuito que começa amanhã. Gente, vocês que estão aqui estão todas inscritas, né? Por favor, não deem essa mancada aqui com esta mentora. Estava até agora na mentoria Casulo, falamos muito sobre negócios lá hoje. Eu quero trazer para vocês, gente, um pouco, não é uma aula de química, tá? Mas um pouco da química, para vocês entenderem o porquê quando eu falo que não dá para substituir. Dá para substituir? Não, não dá. Mas eu entendo que, não vou comprar agora esse óleo e tal. Qual óleo, quais óleos a gente pode pensar em utilizar durante o treinamento para ter os benefícios que as pessoas que tiverem, né, os óleos escolhidos vão ter. Eu vou pegar aqui o nosso amigo que ainda está sem nome. Gente, os nomes que vocês mandaram para mim de sugestão lá no direct foram fantásticos. Vamos fazer a votação amanhã? Hoje eu não vou conseguir, porque depois da nossa live tem aula do Aroma Quântico de Isis, depois tem reunião de equipe, mas amanhã eu coloco lá nos stories os nomes para vocês me ajudarem a escolher, porque amanhã à noite esse homem já tem que ter nome. Nossa aula da noite. Eu ri muito com as sugestões de vocês. E ele vai ficar aqui porque ele vai nos ajudar hoje quando eu for falar de alguns pontos. Hoje não é muito para a gente falar de ponto, tá? É mais para entender sobre os olhos mesmo, mas a gente dá uma sugeridinha em algum ponto aqui para utilizar, tá bom? Bom, então vamos lá. Tô sem música, né, gente? Meio que eu fico sem identidade quando eu tô sem música. Vocês viram que a música, eu vou até colocar, que eu escolhi, que nós escolhemos, eu e a equipe, para o treinamento, foi Máscara da Pitty? Porque é muito fantástico isso, né? O que é mais importante quando a gente pensa em uma produção de conteúdo? Em colocar cara aqui no Instagram, oferecer o seu atendimento, o seu produto. É ser você, né? Então, achamos que essa música, assim, foi muito, muito, muito a cara do treinamento. Tá tocando. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês ouvem a música? Daqui a pouquinho eu vou desligar, porque hoje a gente vai falar um pouco sobre química dos óleos, só para vocês entenderem, né, o que a gente pode pensar de óleo para substituir ou cipreste ou erva doce, se vocês não tiverem. Gente, boa tarde, sejam bem-vindas. Quem está chegando agora, coloca aqui para mim se é a primeira vez que vocês acompanham uma live minha. Quem já está toda semana batendo ponto aqui no nosso happy hour também, por favor, se identifica para eu saber, para eu saber quem já é Jasmine, quem já é aluna, quem está aqui agora chegando e ainda é grapefruit. Eu até tirei isso lá do meu Comece Aqui, que essa semana eu coloco. Polly, primeira vez, seja muito bem-vinda. Ana tá batendo ponto. Bater ponto no happy hour é legal, não é? Olha só, hoje eu tô só com a minha água, porque hoje eu tenho aula depois de reunião. Se eu tomar vinho agora, já era, né? Ana, seja bem-vinda. Elizabeth, primeira vez, seja bem-vinda. Tati de Goiânia. Mônica Jasmine. Mônica Jasmine aqui das antigas, né, Moniquinha? Eu anotei aqui, gente, algumas coisas que eu vou, inclusive, usar. Batendo cartão, Eli. Lu, minha mentorada. Monitora nossa aqui do Recanto. Jasmine. Ótimo, mulheres. Sejam todas muito, muito bem-vindas.
A Aurilene também tá pela primeira vez. Deixa eu falar com vocês. Eu fui anotar, né? Eu fui dar uma olhada na química para poder, seja bem-vinda, para poder trazer para vocês assim com mais propriedade, para que vocês consigam. Ana Tati pela segunda vez comprou o cipreste ou erva doce. Rê é a Anise Estrelada, que é a aluna do Aroma Quântico de Isis. Aqui a gente bate cartão mesmo. Então, quem está chegando agora, quem já está aqui, eu amo essa troca com vocês. Em Budas Artes, nossa, Liamara, você está num lugar maravilhoso aí para comprar cristais, né não? Bom, falando nisso, estou com o meu japamala, mini japamala, que a gente fez uma oficina lá em Bonito. Cadê as mulheres do Sol Poente? Ele tem me acompanhado aqui nas meditações, nas lives. Aluna do Rotação, procrastinando. Ó, Débora, ó, vou bater em você com o japamala, com muito amor, com o quartzo rosa, tá? Dirigindo e assistindo. Vamos lá. Eu achei que ficou mais fácil. Lu também, né, Lu? Tá aí com o seu? Nossa, você tem muita energia, gente. É um poder com esse olho de tigre aqui. É fantástico o negócio. E hoje a gente vai falar justamente... Pode tomar vinho para mim, por favor. Sobre esses dois óleos extremamente poderosos, que são o cipreste e o erva doce. Como quem está mais tempo me acompanhando sabe que normalmente eu uso a radiestesia ou o oráculo para escolher os óleos essenciais desses eventos, né, principalmente nos treinamentos gratuitos. Não foi diferente dessa vez. E assim, ó, não sei se poderia ter escolhido um óleo melhor, né? E muito também pelas conversas que eu tenho com vocês no meu direct, por todas as vezes que vocês vêm me contar das dificuldades de vocês, foi em cima disso que eu construí o treinamento gratuito, tá? Eu vou baixar a música um pouquinho, não sei se está atrapalhando alguém, mas vai ficar lá no fundinho. E eu quero falar com vocês primeiro do cipreste e depois do óleo de erva doce. E aí vocês tirem as próprias conclusões na hora de escolher o óleo que vocês vão substituir. Quem não tiver um dos dois nesses 2 dias de treinamento, tá? Quem tiver, quem puder conseguir, eu sugiro que vocês utilizem o cipreste e erva doce. Ai, gente, para de me ligar, estou no meio de um happy hour. A pessoa não tem noção, né? O cipreste, eu adorei uma frase que eu anotei sobre o cipreste. Eu vou até colocar a música, porque eu acho que vai fazer muito sentido para vocês. Pete, tchau. Agora nós vamos trocar. Cipreste é o óleo que ajuda a gente a lembrar da ciclicidade, de que as folhas caem no outono, de que é preciso ter renovação. Apesar de não ser um óleo que eu utilize muito, que normalmente a gente utiliza como óleo de limpeza de emoções, porque ele não tem aquela característica, principalmente, né, de agir aqui nessa parte de pulmão, de liberar mágoas e ressentimentos, mas ele é um óleo de deixar ir, né, de seguir em frente, um óleo que traz muito movimento. Erva doce é um óleo fantástico para a pele, tá, gente? Para estética, para o cabelo. Daqui a pouco, quando eu for falar dele, eu falo sobre isso também. Vocês estão ouvindo a música? A música do cipreste, para mim, é que o para sempre, sempre acaba. Que o pra sempre, sempre acaba. Agora vocês aguentam me ouvindo cantar nas lives, né? Ai, gente, ainda não, mas logo, logo. Bom, vamos falar do cipreste. Cipreste é um óleo essencial que tem muitos, muitos componentes químicos. Eu também uso muito cipreste. Eu gosto muito do cipreste toda vez que a gente pensa em algum tipo de estagnação, de dor articular, de precisar mudar, virar a página mesmo da vida, né? Cipreste, ele é um óleo que ajuda a gente a liberar mágoas antigas. Então, apesar de não ser o óleo que a gente, quando a gente pensa em
fazer limpeza emocional, ele é fantástico para isso. E falando de estética, gente, cipreste e erva doce são 2 óleos incríveis para estética. Cipreste, ele estimula muito a produção de colágeno e elastina. Então, ele ajuda a diminuir a flacidez, né? Traz mais elasticidade da pele. Hemorroida fala muito sobre o medo de ser quem é. E tem muito a ver, a gente usa muito cipreste também, só não pode usar em gestante, tá? Mas a gente usa muito cipreste porque ele traz justamente esse movimento, né? De ir em frente. Usar de manhã, de tarde, de noite nos intervalos. Não precisamos exagerar, mas a gente vai aprender a utilizar sim. E aí, eu quis trazer para vocês a parte química, por quê? Para vocês entenderem que tem um óleo essencial, ele é uma dança de componentes químicos, tá? A gente tem vários componentes compondo o mesmo óleo essencial e uma gotinha desse óleo. E além da gente ter esses componentes de maneira isolada, quando eles se juntam, eles formam algo único. Pode usar para hemorroida de puérpera. Marina, não vou entrar nisso. Eu abro uma caixinha. Não, na quarta-feira você me traz isso na caixinha. Eu não lembro se cipreste tem alguma contraindicação para amamentação, tá? Eu preciso confirmar, tá bom? Tem sim. Cipreste, ele tem uma... Lembrei agora. O cipreste ocupa o mesmo sítio da ocitocina. Então, ele pode atrapalhar a amamentação, tá bom? Vai ficar gravada sim, Ana, vai, assiste depois, comenta, me fala o que você achou. Eu não estou falando de auriculoterapia, eu vou falar de pontos de acupuntura, mesmo para quem não é acupunturista, só que hoje eu estou focando nos olhos, tá bom? Deixa eu voltar no cipreste. Daqui a pouco eu falo de mais algum ponto para a gente utilizar o cipreste no corpo para ajudar nessa liberação. E aí, gente, o principal componente do cipreste, o componente majoritário dele, é o alfa-pineno, que traz o quê? É um componente químico que dá cor à vida, que diminui a vulnerabilidade. O que é isso? Esse medo de se expor no Instagram. Ele não é um óleo, quando a gente vai olhar para as principais funções dele, de trabalhar medos, mas ele tem um componente em grande quantidade que diminui a vulnerabilidade. Eu não me importo tanto com a opinião dos outros, porque a opinião dos outros deixa de importar para mim. Que é ansiolítico, que ajuda a trazer organização e disposição mental. Esse componente, ele está onde? Em outros óleos essenciais. No pinho siberiano, na murta, na pimenta rosa, no limão. Ele melhora a qualidade do sono. Ele não é o componente que eu vou pensar, é um componente para eu utilizar à noite para me dar mais sono, mas ele ajuda a diminuir aquele excesso de pensamentos. Ele traz organização e disposição mental. Onde a gente encontra ele também? No limão Tahiti, que é um óleo de foco e concentração. Então, eu falei alguns óleos que tem alfa-pineno, que é o componente majoritário do cipreste, confusão, organização e disposição mental. Esse componente traz, tá bom? Presta atenção aqui, gente, senão química é bem complexo, tá? Então, eu posso escolher qualquer um desses óleos que você falou, Marcela. Como que eu cheguei naquela indicação de usar pimenta negra ou limão Tahiti? Ou os dois juntos? Porque esses dois óleos têm vários componentes que se repetem, que também tem aqui no cipreste. Mas eles vão ter componentes que não tem no cipreste
E o cipreste tem componente que só tem nele. Por isso, quando eu falo para vocês que não substitui completamente. Porque cada óleo é único, gente, é individual. Como nós somos únicas e cada uma tem a sua história de vida. E em cada uma, esses componentes químicos vão trazer reações diferentes, desencadear memórias diferentes. Pimenta negra, pimenta do reino, óleo essencial de pimenta negra, tá? Pimenta do reino, sim. O outro componente, o segundo componente de maior quantidade no cipreste é o gama-3 careno. O que esse componente faz? Ele é anti-inflamatório e ele é anti-histamínico. O que quer dizer isso pensando na parte emocional e vibracional? Um óleo que é anti-inflamatório, ele diminui as dores, ele diminui a inflamação das minhas articulações para me ajudar a me movimentar com mais fluidez. A me movimentar sem dor. Uma pessoa com dor não se movimenta, fica parada, fica estagnada. Ele libera a raiva, ajuda a liberar a raiva, porque é anti-inflamatório. E um componente que é anti-histamínico, ele diminui a reação exacerbada do nosso sistema imune a qualquer agente agressor. Então, uma pessoa que está sempre armada, reativa, que só reage, que não raciocina. Olha só, então eu tenho um componente que traz organização e disposição mental e o outro que diminui aquela resposta exacerbada. Percebem como a mente fica mais organizada? Ai, gente, as minhas luzes não, por favor, peraí. Sem luz não dá, né? O que aconteceu aqui? Peraí, que eu vou arrumar aqui. Porque senão esse filtro fica todo cagado, como diz o João Gabriel. Luz! Devolvemos a luz. Bom, em que óleos essenciais que eu tenho também este componente? Eu não falei do pinheiro silvestre, tá? Então, assim, o pinheiro silvestre também tem vários componentes que tem no cipreste. Mas, como eu nunca utilizei, eu nunca vivenciei pinheiro silvestre, eu não coloquei ele como recomendação, mas vocês podem sim utilizar. Gente, não existe isso, tá? Ó, a minha mente está desorganizada. Qual o componente químico? Não existe isso na aromaterapia que eu acredito, que eu conheço. A gente não é você pegar um componente individual do óleo essencial e aí utilizar ele para resolver alguma coisa. O cipreste, de uma maneira geral, ele vai ajudar a trazer organização mental e disposição mental, porque ele tem alfa-pineno, que traz organização e disposição mental, ele tem gama-3 careno, eu não vou parar de falar nome, tá? Porque realmente o meu foco não é trazer a química nesse sentido para vocês. O que eu defendo é que qualquer pessoa possa utilizar, entender a aromaterapia com segurança, mesmo que não estude a química profundamente, com profundidade. Mas é bom a gente... Por que eu estou trazendo isso para vocês hoje? Para que vocês possam entender que não existe um óleo que substitui 100% o outro. Porque é química. Tá bom? Então tá, foco aqui no que eu estou falando. Tá? O componente é o alfa-pineno, tá bom? Mas a live fica gravada, vocês podem assistir depois, que eu preciso falar dos dois óleos, tá? O outro componente que tem no cipreste é o limoneno. Limoneno é o componente que dá aquele aroma cítrico. Então, ele está presente nos óleos essenciais cítricos. Qual que é a característica do óleo cítrico? Trazer energia da luz do sol. Então, a gente vai ter aqui também no cipreste um óleo, um componente que é ansiolítico, que diminui pode ser utilizado para depressão, que ajuda a baixar a pressão arterial. Um componente que ajuda a combater vícios, porque o que o limoneno faz? Ele ajuda a gente a desconstruir padrões cristalizados. Então, de uma maneira geral, a gente entende que todo óleo cítrico, ele vai ajudar na desconstrução dos padrões, tá? Mas lembra que o óleo não é composto só de um componente. Então, aqui no cipreste, a gente tem um componente que dá cor à vida, que diminui a vulnerabilidade, que diminui a ansiedade, que traz organização e disposição mental. A gente tem um outro componente que, além disso, é anti-inflamatório e anti-histamínico.
Aí a gente tem um outro componente que também diminui a ansiedade, que ajuda a desconstruir padrões cristalizados. Opa, ele reforça essa parte de liberar raiva, mudar, né? Eu consigo mudar, então eu consigo seguir adiante. Ele é um componente que vem reforçar esse ponto do cipreste de não me importar com a opinião dos outros, de sair daquela rigidez. Olha, um óleo que trabalha flexibilidade. Um óleo que é indicado para dores articulares. Então, eu consigo ser mais flexível e fluir melhor na vida. Que outros óleos essenciais que tem limoneno? Pimenta negra, de novo. Limão Tahiti, de novo. Aí aqui a gente tem também, de novo, o pinho siberiano, tá? Eu falei do pinho siberiano. O pinho siberiano, ele é um óleo essencial que tem esses 3 primeiros componentes que eu trouxe para vocês. Eu sugiro que vocês não utilizem o pinho. Por quê? Porque o pinho traz muita introspecção. Ele não ajuda, ele é um óleo fantástico para a gente conseguir mudar padrões de culpa, de autopunição, de vitimização, mas ele traz muita introspecção. Ele não vai ser tão eficaz para combater a procrastinação que a gente procura nesse momento na nossa primeira aula do treinamento, que acontece amanhã à noite, tá? Mas ele tem vários componentes que tem no cipreste, o pinho siberiano. Então, os dois são óleos que ajudam a deixar para trás o que não me serve mais, ok? Isso, coloca o cupom aí fazendo favor de desconto que eu tenho na Harmonia. Bom, aqui tem um componente no cipreste que só tem no cipreste, que é o cedrol. Marcela, mas não tem cedrol no cedro? Não. É só no cipreste. O que ele faz? Ele ajuda a diminuir a pressão arterial. Então, de novo, né? O cipreste é um óleo que pode ajudar a diminuir a pressão arterial, porque ele tem limoneno, que ajuda a diminuir a pressão. Ele tem... Cadê? O alfa-pineno, que melhora a qualidade do sono, que ajuda a limpar um pouco o excesso mental. Fica assim, a de amanhã não fica salva, ela fica gravada para quem entrar no Olhos e Pontos ou quem for aluno e fizer o upgrade, tá? Mas treinamento gratuito não fica salvo, gente. Gente, eu não falei de ponto nenhum ainda, eu tô falando só do óleo, tá? O cedrol, ele é hipotensor, ele é diurético. O que é um óleo hipotensor quando a gente pensa no emocional? Ele diminui a autocobrança também. Eu não me incomodo, eu não me importo tanto com a pressão externa, com o que as outras pessoas causam em mim. E um componente que é diurético. Imagina a bexiga como um órgão de contenção. Lá a gente armazena medo, mas a gente também... O que o cachorro faz quando ele faz xixi em vários lugares? Ele está marcando território. A de hoje vai ficar salva, sim, tá? Então, ele me ajuda também a não me sentir vulnerável, a estabelecer limites e a trabalhar medo. O cedrol, ele ajuda a diminuir os conflitos internos e ajuda também a liberar, a eliminações. Não tem apostila para a aula de amanhã. É um novo movimento aqui neste recanto, tá? Eu sei que vocês estão acostumadas com apostila, com material liberado antes, mas aqui eu estou muito no movimento de equilibrar o dar e receber. Quem tiver amanhã vai ter acesso a conteúdo profundo, mas nada é de graça, tá bom? Então vai ter meta para desbloquear o conteúdo que eu vou apresentar amanhã. Fica comigo aqui. Bom, então, nenhum óleo que eu escolher, eu vou conseguir 100% substituir, porque eu não tenho cedrol, que diminui os conflitos internos. Que conflito? Ai, deixo isso para trás ou não? Mas como que eu posso superar essa perda? Como que eu vou superar esse luto? Como que eu vou deixar a faculdade que eu estudei tanto para assumir que eu sou terapeuta? Como que eu vou me posicionar no Instagram, me assumindo como terapeuta,
se eu era de uma área diferente, entendem? Por isso, nenhum óleo substitui o cipreste. Marcela, não tenho cipreste, não vou arrumar até amanhã. Então, a minha sugestão para isso é talvez uma combinação entre pimenta negra e limão, Tahiti, ou pimenta rosa e limão, Tahiti, ou só um dos três que você tiver. Só tem o limão Tahiti, use o limão Tahiti. Qual que vai ser o cuidado? Não utilizar ele em massagens durante o dia, porque ele tem bergapteno que mancha quando a gente se expõe ao sol, tá bom? Vamos lá. Tem outro componente que tem no cipreste, que é o mirceno, que também tem no erva doce, que também tem na pimenta rosa, que também tem no limão Tahiti, que também tem no pinho siberiano e no pinheiro silvestre. O que o mirceno faz? Ele vem e fala pra gente, seja espontânea, relaxa. Relaxa esse músculo tenso, solta essa tensão toda daí e vai para a vida. Vai dançar com a vida, vai fazer, vai acontecer. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Gente, olha que coisa maravilhosa. Este componente está no cipreste, está na erva doce, que a gente vai usar amanhã o cipreste, na quarta-feira o erva doce. Não tenho cipreste para usar amanhã, tá? Não é para substituir amanhã usar erva doce, não. Amanhã é cipreste. Quem não tiver cipreste vai utilizar limão Tahiti ou pimenta rosa. Não tem mirceno na pimenta negra, mas tem na pimenta rosa e tem no limão Tahiti, tá bom? Outro componente fantástico que diminui a agitação, diminui o excesso mental, assim, é um componente que é utilizado, inclusive tem pesquisas, para crises de abstinência, para vícios, para desapegar do nocivo, que é o terpinoleno. Onde mais temos terpinoleno? No titri. Será que o titri seria uma opção para usar amanhã, para quem não tem nenhum dos outros dois? Olha, a gente tem alguns componentes que tem no titri, no cipreste, mas eu não vejo esse movimento de ir em frente, tá bom? Então, acho que não, tá? Marcela, não tenho pimenta negra, não tenho limão, quero usar titri com limão ou só o titri? Pode? Pode, mas não é a mesma coisa. Entendam isso, tá? Vocês perceberam? Pode ser o siciliano ao invés do Tahiti, sim, tá? É que o Tahiti ele vai trazer mais essa questão mental mesmo, de organização mental. A gente tem dois componentes que trabalham vícios aqui, o limoneno e o terpinoleno. E a procrastinação, gente, ela pode ser um vício. Sabe quando você deixa tudo para a última hora e aí faz correndo? Isso pode ser um vício em adrenalina. Um vício naquilo de, meu Deus, eu preciso dar um jeito nisso agora. Eu só funciono bem sob pressão. Eu já vivi isso quando eu estava no quartel, quando estava tudo muito bem, eu ficava meio... Quando o troço era um monte de coisa para fazer, aí eu produzia que nem uma louca. Isso pode sim ser um vício em adrenalina. Isso pode ser um sinal para a gente de ansiedade. Vício, qualquer vício, tá? Mas aqui, como a gente está focando em produção de conteúdo, sim, vício no açúcar, vício em alimentação, vício em repetir padrões, né? Eu sei que eu vivo uma vida, por exemplo, diferente da que eu gostaria, mas eu tô na merda quentinha, então eu vou ficar aqui mesmo. Porque vai ser um pouco desafiador, não vai ser tão agradável, né? Vai ser desagradável, eu vou me sentir incomodada de ter que me movimentar e fazer as coisas diferente, mas eu sei que lá é melhor. Só que eu tô aqui e aqui tá mais fácil, então eu fico aqui. Então a gente tem dois componentes que ajudam a mudar esses padrões, tá bom? Aqui de novo a gente vem com a pimenta rosa e o limão Tahiti, tá? Também o limão siciliano, tá bom? Eu todinha, deixar para a última hora e correr. Quem nunca, né, minha gente? Quem nunca? A gente tem aqui
um componente que não tem na pimenta rosa e nem no limão, que é o acetato de terpenila. Esse é um componente que tem em grande quantidade lá no cardamomo e no louro, que traz o quê? Essa digestão das emoções. Olha só, o limão Tahiti, os 2 limões, eles ajudam também a digerir emoções e situações. Não é igual o cardamomo, mas a gente tem também, mesmo que em pequena quantidade, esse componente aqui no cipreste, que vai trazer digestão das emoções. Ele é um tônico digestivo e ajuda para enjoo. A gente não vai usar ele gestante, lembra? Porque tem estudo que comprova que ele compete. Na verdade, assim, o cipreste, como ele tem esse trazer movimento, existem relatos na literatura de que ele é um óleo que ajuda a descer a menstruação. Ele é emanagogo. Então, eu não indico ele para gestante. Antes eu usava ele para trabalho de parto, mas quando teve esse estudo de que ele compete com o sítio da ocitocina, que é importante para ter contração muscular, né, para o útero, para o bebê sair, eu parei de indicar ele para trabalho de parto, tá? A pimenta negra também é usada para vícios. E, sim, exatamente, justamente porque ela tem esses 2 componentes. Mas percebe que só colocar aqui, para vício eu vou usar pimenta negra, é ser tão restrito na indicação, quando a gente entende o porquê, eu posso ampliar. Então, eu posso sim usar cipreste para vício, usar limão Tahiti para vício, usar a pimenta rosa também para vício, né? A gente tem o próprio titri, se eu for pensar em crises de abstinência, ele pode ser utilizado, tá bom? Bom, aí a gente tem o beta-pineno, que é aquele cheiro de pinheiro, que tem no cipreste, que é sedativo, de novo, gente, a gente tem vários componentes sedativos, ansiolíticos, que diminuem a agitação. Então, ele é um óleo que vai me trazer mais calmaria. Por isso que ele ajuda a trazer mais também organização mental, tá? Cadê? Eu pulei o componente, tá? Eu tava no beta-pineno. E um óleo que é um componente que é expectorante, que é mucolítico, ele faz o quê? Elimina emoções congestionadas e represadas aqui. Ele pode ser utilizado para doenças respiratórias, não é o de primeira escolha, mas se eu só tiver esse, sim, tá? E é antidepressivo. E aqui, de novo, eu tenho esse componente no limão, na pimenta negra e no pinho siberiano, tá? Tem um outro componente aqui que eu pulei, que é o beta-felandreno, que ele reforça aquela questão das crises de abstinência, de desapegado nocivo. Ele aumenta a imunidade, então eu também melhoro a minha sensação de vulnerabilidade. O que é uma pessoa com baixa imunidade? Que pega doenças com facilidade, fica vulnerável a bactérias, a invasores externos entrar no corpo dela. Como que a gente pode trazer isso para o emocional, para o vibracional? Ser influenciada pela opinião dos outros, ficar triste pelos comentários dos outros, não se sentir merecedora, não se sentir boa o suficiente. Entendem? O pinho, sim, é usado para doenças respiratórias. O pinho é um óleo seguro para utilizar em gestante, em bebês, em crianças pequenas, em hipertensos, em epiléticos, tá? E a gente tem um outro componente aqui em menor concentração, que é o paracimeno, que eu esqueci de anotar a função do paracimeno, mas eu já acho ele para vocês, porque já que eu anotei, devia ter alguma coisa importante. Segura a onda aí, deixa eu ver a pergunta que veio para cá. Se eu podia sugerir um óleo para baixar o estresse. O próprio cipreste, gente, ele é um óleo para isso, tá? Mas os óleos cítricos, eles vão ser mais específicos aí nesse sentido. E, aqui a gente não acha que tem que saber tudo de cabeça. Eu sempre trago anotação para a live. E vocês podem fazer exatamente a mesma coisa nos atendimentos de vocês. Eu aprendi isso com Dona Coraci, uma enfermeira fantástica que me ensinou muito de medicina chinesa.
que já está lá no outro plano hoje. O que o paracimeno faz? Ele também é analgésico, é anti-inflamatório, antioxidante, é antiviral, é vasorrelaxante, é hipotensor, também estimula a imunidade. Então, é mais um componente que reforça, e também ele está presente na pimenta negra, no limão Tahiti, no elemi e na pimenta rosa, tá? Ajuda a lidar com a frustração de não ter audiência na hora de divulgar trabalho nas lives? Ajuda. Ó, é assim, sempre é importante a gente olhar para os sabotadores mentais, sempre, tá? Vocês sempre vão me ver falando isso. Por quê? Quando eu me importo tanto com quantas pessoas tem numa live, com quantas pessoas estão me ouvindo, nossa, mas só teve 10 visualizações esses stories, só entraram 3 pessoas numa live. Gente, eu já cansei de fazer live com 4, 5 pessoas. Não é porque você... E olha só, presta atenção, eu tenho quase 9 mil seguidores, tem 67 pessoas nesse momento aqui ao vivo comigo. Se eu fosse ficar pensando na quantidade de seguidores que eu tenho, na quantidade de pessoas que tem na live, nossa, eu ia fechar a live e sair chorando. Lógico que não. Vocês já imaginaram uma sala com 68 pessoas? A oportunidade que eu tenho de poder falar ao vivo, né? Com vocês de vários lugares do Brasil. Tem gente de fora do Brasil aqui para passar o meu conhecimento. 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Já imaginou sair para pagar um jantar para 4 pessoas? Não é tão pouco assim, né? Então, também a gente tem que parar um pouco de se comparar. O erva doce desses 2 óleos, ele é o óleo que vai trazer mais essa autoconfiança, tá? Desse treinamento. Mas o cipreste ajuda, sim, muito a lidar melhor com essas questões de me sentir vulnerável, de não me sentir estar sendo prestigiada quando tem poucas pessoas ou menos pessoas do que eu esperava numa live. Ok, então, sobre o cipreste, estamos entendidas? Que eu quero falar da erva doce com vocês e eu tenho mais 20 minutos. Super dou valor, gente. Tem 73 pessoas agora. Nossa, que alegria, que felicidade. Quantas vezes eu abri live de sexta-feira, do Sexta no Recanto, e tinha 10 pessoas, mesmo com mais de 6 mil seguidores. Então, assim, ó, valorize cada pessoa que dê atenção para você. Não se importe com a opinião dos outros e parem de se comparar. Hoje eu falei sobre isso também lá na mentoria. Não sei se as meninas do Casulo estão aqui, mas a comparação é a pior coisa que você pode fazer por você mesma. Eu sou demais, sim, nós também somos demais, é isso aí. Vamos mandar avião, isso mesmo. Chama mais mulher para assistir isso aqui, que vai ficar salvo, é bem importante, tá? Tudo bem sobre o cipreste? Então, ó, quem não tem cipreste, ok, vai utilizar ou a pimenta negra, ou a pimenta rosa, ou o limão Tahiti. Se quiser usar 2 para complementar, pode. Ah, Marcela, não tenho pimenta rosa nem pimenta negra, mas eu tenho titri e limão. Que aí vai fazer um jogo mais legal, pode, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho da erva doce. Erva doce é um óleo que tem um pouco mais de restrições. Inclusive, eu tenho uma pergunta lá no portal, acho que é no portal sobre erva doce, que eu não respondi ainda, porque eu estava querendo assistir primeiro a aula de química. E a gente sempre, gente, que a gente for pensar, oi, Rê, minha crisálida, tá voando já virou borboleta essa mulher, fantástica, tá arrasando. Lumena não estava na mentoria, mas Lumena também tá arrasando. Lumena fala de estética e esses óleos que a gente vai utilizar no treinamento são fantásticos para estética. Ah, eu não indiquei nenhum ponto, né? Vamos lá. Nos stories de ontem, só para ficar registrado, porque já deve ter sumido, eu indiquei esses 2 pontos aqui, ó. São pontos bem atrás do joelho, para massagear cipreste, para ajudar a vencer a procrastinação, certo? E o outro ponto que eu indiquei... Deixa eu tirar esse boneco daqui, coitado. Eu sei, você vai assistir. Esse boneco aqui, ele, coitado, gente, o ferrinho ali fica enfiado lá no fiofó dele. Quer dizer, vai que ele gosta, né? O VG20.
Lembra que é um óleo que traz organização mental, que diminui o excesso mental, que ajuda a digerir o excesso de informações? Então, eu posso massagear ele aqui, tá? Marcela, e outro ponto que eu posso usar para o cipreste? Aqui eu vou falar do meu ponto preferido para liberar mágoas e ressentimentos, que é o VC17. Região do quarto chakra, tá? E massagear aqui com vontade. Não se preocupem, porque nós vamos massagear essa região amanhã. Quem nunca massageou vai sentir essa liberação aí, que é muito forte. Que é muito forte. E vamos lá. Outro lugar, outro ponto para a gente massagear com o cipreste vai ser o P10, tá? É um ponto que fica aqui na mão, bem nesse gordinho da mão. É um ponto de pulmão, mas a gente tem componentes que ajudam nessa liberação. O P10 a gente tem ele dos dois lados, nas duas mãos. Opa, beija pra mala do chão, não. Tá? Marcela, como que eu... Volta aqui. Nada de cair. Deixa eu até passar ela no meu braço. Aqui, ó. Nesse gordinho aqui. Tá? Massageia, massageia, massageia. Ui, meu VC17. Ui, mas a gente quer liberar. Imagina usando um óleo aqui que vai trazer, ajudar nessa liberação maior. E vocês vão aprender amanhã sobre estratégia e sobre o óleo. Amanhã é dia da gente falar sobre nicho, falar sobre persona, como definir para quem eu falo e com quem eu falo e usar o cipreste para combater a procrastinação, tá bom? Falando do erva doce agora. O óleo de erva doce, não viu o que, Marina? O curso gratuito, o treinamento, o link tá na minha bio, tá, gente? Na quarta-feira, a gente vai falar sobre superando o medo de se expor. Entende que o cipreste, ele já trabalha um pouco isso? O medo de se expor? Mas erva doce vem com aquilo de, agora eu vou. Erva doce é óleo de semente. Fala multipotencial mesmo. Ah, beleza. Óleo de semente, ele traz vitalidade, traz força de movimento. Imaginem a energia que é necessária para uma semente brotar, se desenvolver e virar uma planta. Então, todo óleo de semente, ele traz essa vitalidade, essa força de ação, tá? Mas o erva doce, ele é um óleo também de trazer movimento, de sair da estagnação, de trazer disposição, além da vitalidade que eu já falei. Gente, fala a verdade, se não é uma combinação perfeita, a gente vai aprender a comunicar a transformação. Como comunicar essa transformação que você entrega, como produzir um conteúdo que converse com as pessoas que você quer atender, tá bom? O que temos no erva doce? O componente majoritário do erva doce é o anetol. O que o anetol faz? O anetol, ele é um componente que tem efeito estrogênico. Então, ele é contraindicado para gestante, não só por conta do anetol, tá? Porque ele tem uma cetona, que é a fenchona. E aí, o nome botânico do erva doce é Fenchona vulgaris, que eu esqueci agora, mas espera aí que eu já pego para vocês. Alguém acha aí, me manda, senão eu vou demorar muito. Morgana, sua linda, feliz aniversário. Atrasada não, que eu mandei para você lá, né? Bom, um componente químico que tem efeito estrogênico, ele faz o quê? Aumenta a libido, aumenta o prazer pela vida. Libido é prazer pela vida. Ajuda a desbloquear o segundo chakra, que é o nosso centro de criatividade, nosso centro de poder. Poder, erva doce é um óleo de poder, que ajuda nos sintomas de menopausa ou plenipausa, como a gente gosta de falar. Ai, também te amo, Morg, linda. É antispasmódico, então a gente... Foeniculum vulgaris, isso. Foeniculum vulgaris dulcis, tá? Pode usar erva doce, sim, em quem faz reposição hormonal. Para ansiedade, Inês, eu vou falar assim, ó. Vamos lá. No treinamento gratuito, eu vou falar sobre... A gente vai aprender a usar os olhos e pontos para desbloquear, destravar a produção de conteúdo, para que vocês consigam se assumir como terapeutas
comunicar isso para o mundo, para que os clientes venham até vocês. Na sexta-feira, vai ter uma imersão paga. O valor da imersão é ridículo, ridículos R$ 97. Dessa imersão, eu vou falar sobre atendimento com olhos e pontos das principais queixas de consultório. E aí a gente vai falar de ansiedade e de dores na coluna, que foi o que eu recebi, que tem maior incidência nos consultórios, nos atendimentos das terapeutas que vieram conversar comigo, tá? Na sexta-feira, durante essa imersão, eu vou abrir as inscrições do curso do Olhos e Pontos. Lá dentro, a gente vai ter mais... como que eu falo, gente? Fugiu o nome aqui. Dificuldades clínicas. Eu tinha aberto a página do curso e eu fechei. Agora decola mesmo. Lá no curso, no Olhos e Pontos, além de ansiedade e coluna, eu quero trazer outras queixas frequentes de consultório. Isso vai ser um módulo do Olhos e Pontos, tá? Mas eu falo um pouco sobre o Olhos e Pontos no treinamento gratuito, mas para quem tiver na imersão de sexta-feira, eu vou abrir lá. Vou dar vantagem para quem estiver lá, porque vai ter vantagens para quem estiver dentro da imersão, vantagens financeiras e vantagens de bônus. E aí depois eu abro para quem não estiver na imersão, tá bom? Não vou falar que tem vagas limitadas para o curso, porque não é a verdade. Mas quem chega primeiro tem vantagens, tá? Todos os cursos meus são desse jeito, quem já é minha aluna sabe. Bom, estávamos falando da erva doce. Além disso, o anetol, ele também estimula colágeno. Ele também diminui perda óssea. Um óleo... Não, quem tem câncer ou... Assim, ó, nódulos que não é câncer, pode utilizar. Pensa assim, a gente pensa no óleo essencial muito mais pela parte emocional e vibracional, a gente aqui, tá? Nesse recanto, do que só pela química, tá bom? Então, pessoas que tiveram câncer de mama, câncer de qualquer ovário, útero, trompa, qualquer parte do sistema reprodutor feminino, a gente não usa erva doce. Agora, quem é aluna do Olhos e Pontos já recebe a imersão. Quem já era aluno e comprar o upgrade já vai ter a imersão de sexta-feira, tá? Quem quiser comprar o curso já antes também já vai participar da imersão de sexta-feira. Alergia à erva doce precisa testar, tá? Eu tenho uma aluna que tem alergia a gengibre e a gente usou gengibre numa jornada e quando chegou lá, ela não desenvolveu alergia da mesma maneira. Ela conseguiu usar o gengibre. A imersão vai ser 18 horas do horário de Brasília, porque vai ser bastante tempo, tá? Por isso que eu vou começar às 18 horas, mas vocês vão ter acesso à gravação. Quem é aluna do portal tem desconto, cashback de aluna. Me procura no direct, qualquer aluna. Assim, gente, olha lá. Toda aluna minha, de qualquer curso meu pago, tem cashback de aluna. Quem é aluna do Olhos e Pontos vai ter um valor de upgrade, que é um presente de fada, que é um cashback de R$550, como se eu estivesse devolvendo R$550 do valor do curso, tá bom? Então, me chamem no direct ou conversem com a Sara no WhatsApp, ou a Pamela. A Sara e a Pamela estão nos grupos. Quem se inscreveu vai estar lá no grupo de WhatsApp do treinamento. É só chamar uma de nós três que a gente conversa com vocês sobre isso, tá bom? Nódulo, eu tenho nódulo de mama, eu uso erva doce, tá? Entende que o que é um nódulo de mama, dependendo do tamanho? Às vezes é uma dificuldade de se doar, de nutrir o outro ou de receber nutrição. Erva doce é um óleo que ele vai trazer isso de uma maneira ou de outra. Então, a gente pode pensar em utilizar sim, se não for câncer, tá? E aí, a gente conversa sobre isso em outro momento. Bom, falei que estimula colágeno, então são fantásticos para estética os dois, tá? Diminui a perda óssea. O que é o osso? Gente, é a estrutura. É o que me faz ficar em pé. Ter movimento também. Além de não ter dor nas articulações, eu preciso ter ossos fortes para ser uma empresária forte que dá conta do meu negócio.
Então, a erva doce também ajuda a diminuir a perda óssea, mesmo por inalação. Não precisa ingerir o óleo essencial para ter esses efeitos, tá? Eu tô falando de inalação e de uso tópico, só. É sedativo. Erva doce é sedativo? Erva doce é sedativo. Não é um óleo, por exemplo, que eu iria pensar para usar antes de dormir. Mas usar ele durante o dia, ele vai me trazer movimento, eu vou sair da estagnação, eu vou ficar menos tensa, menos ansiosa, porque eu vou estar vivendo o que eu vim para viver nesse mundo. E aí eu vou dormir mais tranquila. Entendem como a gente pensa? Diminui a ansiedade e melhora o sono, tá? Reduz edemas. Fantástico, gente. O que é edema também? Uma congestão de emoções. E aí usar óleo de erva doce numa massagem corporal, num pós-drenagem, ou mesmo na inalação, no consultório, enquanto você atende, se você não atender gestante, não tiver nenhuma cliente com câncer, né? Erva doce é fantástico para a área dos olhos, sim. Juntar erva doce se preste, então, gente, usar um gelzinho. Na verdade, gerânio é melhor para essa ruga, mas é fantástico, tá? Marcela do céu, eu quero esse óleo, mas eu não tenho. Como que eu vou fazer? Eu vou dar uma sugestão, 2 sugestões para vocês. 3, vai, mas nenhum vai ser igual, tá? Que outro óleo que a gente tem anetol em grande quantidade, até mais que erva doce? Anis estrelado. Gestante não pode, tá? Nem anis estrelado, nem erva doce, tá bom? Que óleo que quem tá grávida vai poder usar para aula de terça-feira? Se a gente for pensar em não no componente químico, não, endometriose não é contraindicação, tá, Cláudia? Mas na função emocional vibracional da expressão, de colocar para fora, né, de falar, pode ser o limão Tahiti. Pode também ser a pimenta rosa, que a pimenta rosa também é segura, tá? E pode ser a mandarina vermelha. A gente vai ter aqui poucos componentes que tem na mandarina vermelha, mas, de uma maneira geral, a gente consegue trazer esse medo de se expor e aprender a comunicar que a erva doce tem com tanta maestria, assim, tá bom? Outra coisa que o anetol, o anetol a gente encontra ele no anis estrelado e no manjericão. Em pequena quantidade no manjericão, tá, gente? Mas tem. Vai ficar salvo assim. Além de reduzir edema, é vasorelaxante e é antitrombos. E se a gente for ampliar isso, a gente pode pensar em colesterol, em varizes. O que isso quer dizer quando a gente pensa na psicossomática? Estagnação. Situações que não me geram felicidade. Então, eu tenho 2 óleos para me fazer sair de onde eu tô, sair da procrastinação, sair da estagnação e ir atrás de construir a vida que eu quero. De parar de ficar viciada em coisa nociva e construir o que me traz alegria. Além de destravar esse chakra. Porque a erva doce é um óleo que super traz. Inclusive, a erva doce, a gente tem estudo comprovando a eficácia do óleo de erva doce para a produção de leite materno. Qual que tem que ser o cuidado? Bebês, crianças não podem usar, porque além do anetol, que tem em grande quantidade e tem efeito estrogênico, a gente tem uma cetona, que é a fenchona, que é convulsivante, pode induzir a convulsões, mas que também estimula colágeno, também, que traz cicatrização de pele, que evita inflamação. O que uma cetona faz no óleo? Ela traz movimento, ela traz explosão. Então, ela potencializa a fala, potencializa a libido, potencializa o efeito estrogênico, potencializa esse movimento, varizes e colesterol. A gente tem alguns óleos comprovadamente que são galactagogos, tá? Que estimulam a produção de leite materno. Lemongrass, erva doce e jasmim.
Dos 3, eu só indico o lemongrass. Por quê? Jasmim é neurotóxico e tem cetona. Erva doce também é neurotóxico e tem cetona. Tanto que a gente não usa erva doce por inalação por mais de 14 dias. Precisa fazer uma pausa. E aí, eu não vou usar numa mulher que tá com um bebê recém-nascido. Eu já vi gente ensinando a massagear óleo de erva doce na mama. Pelo amor de Deus, gente. O bebê vai inalar aquilo, é tóxico para a criança. É por inalação, tá? E o lemongrass quase sempre ele resolve, tá bom? A feixona a gente não encontra em nenhum outro óleo. É só no erva doce, tá bom? Então, se eu for usar o anis estrelado, por exemplo, no lugar da erva doce, ele vai ser muito parecido. Ele tem até mais anetol do que a erva doce, mas não tem a feixona que traz essa explosão, esse movimento todo que o erva doce tem, tá? Aqui a gente também vai ter alfa-pineno, que tem lá no cipreste, que aí a gente tem onde? Na pimenta rosa, na mandarina vermelha, no junípero, no olíbano. Ah, então eu posso usar o olíbano no lugar da erva doce se eu for pensar na parte mental, na confiança, de não ter medo de ir além? Posso. Junípero, que é um óleo que traz liberação principalmente de medos, pode. Também não pode junípero em gestante, tá? Mas eu não vou ter todos os outros componentes, tá? Aqui a mandarina vermelha tem alfa-pineno. Então, a mandarina vermelha é um cítrico que, além do limão Tahiti, também traz foco e concentração, tá bom? A gente tem um outro componente que só tem na erva doce no manjericão. Então, quem quiser usar o manjericão no lugar da erva doce, vai ter em pequena quantidade o aumento da libido, pode ter, tá? O efeito estrogênio, tudo que eu falei do anetol, e em grande quantidade o estragol. O que o estragol faz? Ele é relaxante muscular. Ele é antinociceptivo, então ele meio que desliga os nossos sensores de dor da comunicação com o cérebro. Diminui contração, é antispasmódico. Então, para cólica menstrual, de novo, olha aqui o erva doce, mais um componente, né, para cólica menstrual, é analgésico e tem um estímulo da imunidade. Esse componente ele tem bastante no manjericão e só um pouquinho na erva doce, mas não é a quantidade que vai ditar todos os efeitos. É essa mistura, tá bom? E, por último, aqui a gente tem o mirceno, que também tinha lá no cipreste, que é sedativo, que é aquele que bota a ousadia para fora. Eu vou para a vida, sem medo, sem inibição, eu vou dançar com a vida. Aqui, de novo, né? Pimenta rosa, limão Tahiti, junípero, olíbano, tá? Então, para substituir o erva doce, qual seria a nossa primeira opção? O anis estrelado. Quem não tem anis, pode pensar aí numa mandarina vermelha, ou num olíbano, ou repetir o limão Tahiti. Tá bom? Ufa, em cima da hora, né? Dúvidas que vocês tiverem, por favor, pode perguntar agora, que aí eu dou mais uns minutinhos para tirar as dúvidas de vocês. Amanhã, o horário do nosso treinamento, amanhã e depois, é 20 horas de Brasília. Não vai ser aqui no Instagram, nem no YouTube, vai ser lá no Google Meet. Então, você precisa estar no grupo, nos grupos do WhatsApp do treinamento, porque a gente vai mandar o link por lá. As salas do Google Meet, elas cabem 200 pessoas, a gente já tem quase 500 inscritas, então se apresse para não ficar de fora, tá bom? Vai ter conteúdo, leva o seu caderno para anotar, mas vai ter muita liberação também. A gente vai fazer massagem, tá? Não é que não dá para substituir. Nenhum óleo é substituível, mas quem não tiver, para não ficar sem nada, pode usar alguns dos outros, tá bom? E aonde que a gente vai massagear a erva doce para trazer essa liberação da nossa fala? A gente vai usar aqui o VC22. Eu amo esse ponto para isso. E aqui, ó, embaixo também, inclusive é um ponto que a gente pode utilizar para diminuir a papada. Tô precisando, né, gente? Não vai dar para marcar os dois, tá? Mas bem aqui embaixo do queixo. Traz o óleo vegetal e o óleo essencial.
Quem já quiser trazer diluído, eu vou sugerir que vocês não tragam. Por quê? Porque a gente vai massagear um dia só o cipreste, no outro dia só a erva doce, mas eu vou ensinar vocês a fazer uma sinergia com os dois para resolver isso depois, tá bom? Vamos resolver, Lumena. Tô precisando aqui, ó. Diminuir, melhorar essa flacidez aqui. 46, né, minha gente? 46 anos. Onde mais a gente pode usar o erva doce? Lá no nosso segundo chakra, né? Homens podem usar erva doce? Pode, se bem diluído, se a gente quiser. Homem não vai virar, crescer peito, nem nada disso, se usar erva doce, tá? Mas a gente pensa aqui na região do ventre, se precisar dos outros... Amanda, tem problema sim, peraí. Aqui é bem no meio, tá? Aqui. Ventre, barriga, gente, parte inferior da barriga. Nenhum óleo vegetal específico, de preferência um óleo extra virgem, para você aproveitar as funções do óleo também, do óleo vegetal. Eu gosto muito do semente de uva, tá? Lactante, a gente vai evitar. Por quê? O cipreste, ele combate com o sítio de ocitocina, da ocitocina. O erva doce você pode usar, mas a criança, o bebê, não pode inalar. Então, se usar erva doce, vai precisar se limpar, se lavar depois, tá? Então, eu sugiro que quem é lactante não utilize nenhum dos dois. Como que a gente vai fazer? Vamos substituir pelos óleos que eu sugeri, então. Pimenta negra, limão Tahiti, mandarina, o que mais? Mandarina vermelha, de preferência. O titri com limão, porque o bebê não pode, tá? Isso, Carla, vai ficar salvo aqui no Instagram, tá? Terminando, eu já salvo aqui. Certo, minha gente? Pode ser óleo de coco, não tem problema. Pode ser óleo de coco com cheiro, inclusive. Gente, pode ser azeite de oliva, se vocês não tiverem nenhum outro óleo. Tá bom? Combinado? Nos vemos amanhã. Então, no difusor, você pode usar no difusor. Mas a hora que você pegar o bebê no colo, você vai tirar. E o cipreste, assim, ó. Se a amamentação já estiver instalada, aí eu sugiro fazer um teste, tipo a Dani, né? Que a neném já mama tranquilo, assim. Mas para uma mulher, para uma puérpera que acabou de parir, eu não usaria, tá? Agora, já está com a amamentação instalada, o cipreste até dá para vocês pensarem em utilizar, porque não vai realmente suspender uma amamentação pela inalação do cipreste ou mesmo pelas massagens. Ok? Então é isso, gente. Um beijo. A gente se encontra amanhã à noite. Ai, vai ser lindo, vai ser lindo. Eu quero ver vocês todas explodindo, arrasando nesse Instagram. Então, beleza. Pode usar o cipreste, tá? Beijo. Ótima noite para vocês.